Estamos iniciando o programa Democracia de hoje aqui pela TV Assembleia e hoje queremos nos debruçar, analisar, debater o atual cenário econômico e o que podemos, com certo otimismo, esperar para o futuro, para uma pós-pandemia, quem sabe. Nós estamos em conexão com os nossos convidados, que são dois economistas, o Maurício Weiss, já esteve recentemente aqui no nosso debate, dentro do Democracia, ele que é professor de Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também professor de Economia, é o Giacomo Balbinotto Neto, um prazer recebê-los. Bom, nós temos muitas questões e todas que preocupam muito, imagino a vocês, a nós e as pessoas que estão nos acompanhando. O que podemos falar, e a primeira questão que eu pergunto é assim, desde março estamos vivendo esse momento de pandemia, com a crise nas finanças, com as pessoas, empresas tendo sérias dificuldades. Em que momento, Maurício, a gente pode dizer que estamos, considerando essa perspectiva toda da pandemia, em que momento da economia nós estamos nesse momento? Boa tarde, Antônio. Boa tarde, professor Giacomo. Prazer aqui estar mais uma vez no programa Democracia, sempre proveitoso e um bom local para trocarmos ideias, né? Então, o momento em que estamos na economia. Bom, fazer um resgate, assim, para um panorama geral, para contextualizar, esse momento, seria interessante resgatar um pouco, né? Então, o Brasil, ele viveu um período de bastante crescimento econômico, daquele período que figurou de 1930 a 1980. Aí depois teve a crise da dívida externa, a crise da inflação, algum certo crescimento econômico nos anos 80. Nos anos 90 a gente teve aquele crescimento com uma média relativamente baixa, aquele crescimento de voo de galinha, stop and go, a economia parava e crescia um pouco. Aí de 2003, 2005 a gente teve um crescimento econômico bom, puxado principalmente pelo comércio internacional. Aí de 2006 a 2010, tirando aquele período da crise de 2009, que impactou mais a crise de 2008, a gente teve um bom crescimento, ainda com cenário externo benéfico até 2007, puxado pelo investimento público também, pelo consumo, pelo aumento do crédito, pela questão da distribuição de renda. De 2011 a 2013 a gente teve um crescimento mais desacelerado, mas assim, acompanhando mais ou menos o ritmo dos outros países latino-americanos. Aí, em 2004, a gente tem o início da recessão, em 2015, 2016, a gente tem aquele tombo, a gente pode tratar sobre aquele tombo depois. E as políticas econômicas, que, na minha perspectiva, levaram a esse tombo maior em 2015 e 2016, além do contexto problemático que a gente teve naquele período, elas foram se estendendo ao longo de 2017, 18, 19, a gente teve uma recuperação muito pequena, uma média de crescimento em torno de 1,4 para tombos muito negativos. Então, a gente chegou, no pré-pandemia, com uma economia, uma capacidade produtiva bem aquém, e em patamares inferiores ao final de 2019, antes da crise, do que era em 2013. Aí, em 2020, veio a pandemia, o pior na perspectiva econômica, ela foi, de fato, em 2020, que a gente teve um crescimento negativo de 4,1%, até foi melhor do que se esperava, em grande parte, a gente pode também falar sobre a questão do auxílio emergencial, teve algumas medidas de crédito, a agricultura também ajudou a não cair tanto. Aí temos os primeiros dados desse 2021, que é de uma recuperação mais forte na indústria. A gente pode falar depois sobre o que está proporcionando essa recuperação na indústria, que é o fator que mais cresceu em 2021, embora nesse segundo trimestre o desempenho já tenha sido bem pior do que o primeiro, especialmente no mês de junho já mostra o arrefecimento da indústria em diversos indicadores. O setor de comércio ele recuperou relativamente, como teve aquele comércio online, o e-commerce, ele possibilitou que a queda não fosse tão significativa. O setor de serviços ele está se recuperando aos poucos, mas a queda foi muito grande, então ainda está abaixo, em 12 meses.
E a agricultura, no primeiro trimestre, ela respondeu bem. Agora tem uma certa incógnita do que vai acontecer com a maior estiagem, né? Mas eu tenho uma preocupação muito grande, né? Não só eu, logicamente, com a questão energética, que existem outros entraves para o maior crescimento econômico, mas mesmo que não tivesse esses outros entraves para o crescimento econômico, a questão da energia provavelmente provocaria um freio. Então, eu vejo que está no cenário, basicamente a gente conseguiu superar em termos gerais um pouco que a gente tinha de perda no passado, mas como diversas previsões as previsões estão um pouco mais pessimistas do que estavam para esse ano. Vai basicamente só recuperar um pouco mais do que foi ano passado, e a previsão para 2022 é de um crescimento mais lento novamente. Giacomo, nós estamos vivendo essa era de muitas incertezas para as pessoas, principalmente em relação, né, ao emprego, à manutenção desse emprego, também para as empresas. Imagino que muitas não sabem como é que vai ser o dia de amanhã a partir desse cenário que nós estamos vivendo. Como que podemos pensar a economia nesta realidade de tantas incertezas? Isso, né? Eu estou retomando aqui um livro, né, bastante interessante de John Kenneth Galbraith, né, chamado A Era da Incerteza, referente ao que estava acontecendo no século XX, né, onde nós tivemos 2 guerras mundiais, o início da Guerra Fria, 2 choques do petróleo. Então, a gente vive num período de economia de grande incerteza e fazer previsões nesse contexto é bastante difícil. Com relação, né, a esse início de século XX, aqui nós também temos uma série de problemas aí que geram incertezas na economia, né? A nível mundial, né? Nós tivemos os ataques terroristas de 11 de setembro, agora nós tivemos um grande evento, um grande choque mundial com relação à pandemia, que afetou todas as economias, né, com maior ou menor severidade. E tudo isso causa grandes disrupturas, grandes incertezas que tem com relação à economia. Ou seja, como é que vão se comportar os nossos grandes parceiros comerciais, né? China, a Europa e Estados Unidos, enfim, né? Vai ser do ritmo de vacinação, como esses países têm lidado com essa crise sanitária. O outro grande problema de incerteza de nós prevemos a recuperação da economia é o mundo do trabalho, né, que houve uma transformação muito grande nesse trabalho presencial para um trabalho remoto, um crescimento muito grande também da forma das pessoas fazerem compras, né? O Maurício estava comentando agora, né? Muitas compras via internet, delivery. Então, isso criou uma série de rupturas, né, de demandas também com relação à venda. Antes, quando a gente ia comprar numa loja, por exemplo, o que acontece? Nós ia lá, vamos comprar um televisor, vamos comprar um carro, vamos comprar uma roupa, falamos com o vendedor. Hoje, praticamente, esse vendedor de loja ele tende a desaparecer, né? E as compras elas são feitas, né, basicamente online. E aí, né, tá mudanças nesse setor, principalmente no setor de logística. Então, ainda acho que é muito cedo para nós fazermos previsões devido a essas mudanças que ocorrem, né, tanto na forma do consumidor se comportar, das revoluções tecnológicas, né, que estão sendo vindas aí com a internet, e a gente vai vir um outro mundo aí com 5G também, e tudo isso dificulta, né, as previsões com relação ao comportamento da economia, né? Principalmente o crescimento em torno do crescimento econômico, juros, principalmente no mercado de trabalho, que está o mercado mais importante. Então, todas essas questões levam a um contexto de grande incerteza na economia. E fazer previsões assim, né, com essas grandes disrupturas é muito mais difícil, né? Os economistas hoje têm feito previsões de curto prazo, né? Olha o que vai acontecer nos próximos 2, 3 anos, que é bastante fácil. Agora, previsões para um prazo muito mais longo, de 10, 15 anos, é bastante temerário, que se tudo que a gente prevê realmente pode acontecer ou não,
né? E a gente não sabe ainda como é que se vai comportar com relação a esse vírus, né? O que tem colocado agora com a variante Delta, uma variante brasileira, uma variante indiana, em si, todas essas questões ainda são bastante incertas. E isso dificulta a previsão, né, principalmente na criação, né, de novas empresas, atração de investimento e aquelas variáveis, né, básicas como o crescimento do PIB, câmbio, juros, emprego, inflação se tornam muito mais difíceis. Então a incerteza, né, ela aumentou tremendamente. Como que isso impacta diretamente na economia? Principalmente, né, nos planos de investimento. Então o ambiente de negócios ele ficou muito mais incerto, muito mais difícil, né, de gerar previsões de venda, de receita, de lucros que são determinantes para as empresas, de uma maneira geral, investirem. Então, na medida que aumenta muito mais a incerteza, há uma retração natural da economia, né, dos investidores, com relação a esse ambiente de incerteza. Nós não temos. Eu acho que somente nos próximos 5, 6 anos, eu acho que aonde nós consigamos lidar com a crise sanitária, né, o mundo há um rearranjo das cadeias produtivas, né, há um rearranjo também na matriz energética que possa haver, principalmente com a introdução dos carros elétricos, a introdução do 5G. Então, todas essas questões aí são complicadas de fazer e tornam essa previsão de crescimento econômico, do comportamento da economia, principalmente aí eu digo no mercado de emprego, muito mais difícil. Não é fácil, né, para nós economistas fazer umas previsões, e é temerário fazer uma previsão de longo prazo. Nenhum de nós aqui tem uma bola de cristal de ser feito. A gente pode ver algumas tendências que estão sendo realizadas no mercado de trabalho, que vão ser irreversíveis, eu acho, né? Essas questões de videoconferências, a questão do teletrabalho, da telemedicina, reuniões virtuais. Então, isso acho que veio para ficar, se acelerou. Mas as previsões realmente, né, o momento, né, essa década é uma década de grande incerteza, grandes preocupações, e isso traz reduções no crescimento econômico, principalmente pela redução no investimento no ambiente de extrema incerteza. Perfeito. Maurício, a gente sabe que durante toda essa pandemia, o que lamentar a gente sabe, né? São todas as mortes, toda essa tragédia, né, que se abalou sobre o mundo e nós estamos dentro dele. Mas tem uma expressão que já há algum tempo, né, bem antes da pandemia, se fala bastante, que as pessoas têm uma relação próxima, que é a expressão globalização. E essa dependência, né, que a gente sabe que temos cada vez mais do que acontece no mundo, né? Agora nós temos uma pandemia que atinge a todos, mas antes, por alguma razão, por uma guerra, por uma crise, né, na China, a questão de mercados, isso afeta rapidamente, né, as nossas economias. O que a gente poderia tirar de ensinamento, se há algo positivo, que poderia ser alterado, mudado, aproveitar esse momento para reduzir, quem sabe, essa dependência, para nos fortalecer as economias locais? Eu não sei se isso é apenas um sonho ou temos como discutir, como analisar uma possibilidade como essa. Estamos sem som. Ótima questão, Antônio. Essa é uma questão realmente que já se permeia há mais tempo, né? Cada vez que acontece uma crise, fica mais evidente a importância de ter um projeto nacional também, né? Eu gosto de trabalhar a globalização em termos de 3 áreas, né? Não é uma conceituação minha, né? Mas a gente tem aquela globalização comercial, né, que já era bastante forte no início do século XX, né, que foi cada vez se ampliando. Tivemos posteriormente, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, a globalização produtiva, e a partir, principalmente, já iniciou antes, nos anos 70, com a questão do euromercado, em que podia se comercializar, operar com dólar na Inglaterra,
mas especialmente nos anos 80, a globalização financeira, né? Bom, cada uma dessas globalizações, elas têm seus prós e contras, né? E o principal problema é a maneira que normalmente o país se insere. Então, por exemplo, o Brasil, ele se inseriu na globalização produtiva, principalmente atraindo multinacionais, né? Especialmente no plano de metas, né? Que se atraiu muitas empresas multinacionais para bens finais, né? E, bem ou mal, naquele período, a gente conseguiu ter um desempenho econômico razoável, só que conforme a gente ia fortalecendo a nossa indústria, se expandindo para outros setores, a gente manteve uma certa dependência na parte de bens de capitais, insumos, e especialmente na questão da tecnologia, né? O segundo PND que aconteceu lá durante o governo Geisel, nos anos 70, conseguiu que a gente atingisse um nível relativamente avançado em termos de segunda revolução industrial. São aqueles bens insumos, né, como a indústria do aço, a questão das siderúrgicas, que já iniciaram anteriormente, mas foram consolidadas, e outros setores mais ligados a esses bens secundários, né, essas grandes produções de capital, e foram as que não são de alta intensidade tecnológica, a gente conseguiu avançar relativamente. Depois disso, a gente ficou basicamente parado, e nossa introdução na globalização produtiva, a gente tem ficado bem ultrapassado em relação aos países asiáticos, né? A gente tinha uma indústria que era mais forte, por exemplo, que a chinesa e a sul-coreana nos anos 80, e de lá para cá a gente tem ficado cada vez mais enfraquecido e tem se apostado menos em políticas que proporcionam uma melhora da capacidade produtiva no país. Então, ao meu ver, com a globalização financeira, a gente fez uma aposta muito forte, sem estar preparado adequadamente, fez uma abertura muito rápida, e cada vez que acontece uma crise, a gente é fortemente prejudicado. Então, mesmo, por exemplo, em 2008, que a gente tinha bons indicadores de vulnerabilidade, o país ele foi fortemente impactado, não tanto quanto na crise dos anos 90, porque nas crises dos anos 90 a gente tinha condição problemática em termos de quantidade de reservas, valor da dívida externa, a parte da dívida atrelada ao dólar também era quase um terço da dívida interna, e em 2008 e agora a gente tinha uma condição melhor, mas mesmo assim fomos bem impactados, né? O que a gente pode se observar na taxa de câmbio, em 2020 o real foi a moeda que mais se desvalorizou entre os países emergentes. Pegar uma série de 121 países, só fica atrás da Zâmbia e da Venezuela em termos de desvalorização, né? E a gente tem esses reflexos na inflação que a gente pode tratar depois, né? Que boa parte delas é reflexo no câmbio. Por outro lado, a forma que a gente fez a introdução também na globalização financeira, que uma coisa é ter esse rápido desvalorização na moeda, que a gente chama de overshooting cambial, né? Isso gera um problema inflacionário. Por outro lado, também de 2003 a 2016, mais ou menos, a gente teve alguns momentos de desvalorização, mas em vários desses momentos o real se manteve muito apreciado, né? Ao contrário de agora, e combinado com a falta de incentivos de programas tecnológicos na nossa indústria, a gente tem enfraquecendo tanto a competitividade internacional, como também em termos de participação da indústria no setor público. E na pandemia, a gente observa como é importante ter um mínimo de encadeamento produtivo para não ficar tão dependente do comércio global. A gente viu que, por exemplo, faltou alguns insumos básicos que poderiam ser feitos perfeitamente no Brasil, e por uma dinâmica econômica que foi adotado, no meu ver, com a falta de estratégia, e a gente não tinha esses equipamentos básicos, né? Então, acho que uma questão da pandemia ficou bem claro esse aumento da importância de se ter uma indústria competitiva, né? Tanto para a dinâmica geral do emprego, né? Como o professor Giacomo falou, cada vez mais alguns empregos tradicionais eles vão perdendo oportunidade, e a indústria, embora não seja tão empregadora como já foi outra época, ela também tem por trás dela um conjunto de setores de serviços, mas que prestam serviço para as indústrias. E esses são setores de maior aumento de produtividade e com capacidade de repassar ganhos de produtividade para a economia como um todo, o que pode possibilitar que a economia cresça com elevações de salário,
sem prejudicar a taxa de lucro, né? Que é importante que aconteça esse aumento de produtividade, porque ou você aumenta o lucro ou você aumenta o salário. Se você aumenta o salário, você aumenta o lucro, reduz a capacidade das empresas continuarem investindo, mas se você, por outro lado, só aumenta o lucro sem aumentar a base salarial, cria-se uma restrição de demanda. Então, também cria desincentivo para investir. Então, por isso que é importante que se tenha programas que possibilitem esse aumento da produtividade e ter a consciência que o comércio global ele é dominado por poucas empresas, né, empresas bem oligopolizadas, e que não necessariamente são estatais, mas as grandes cadeias globais elas contam com investimento direto ou indireto via financiamento do setor público, né? Então, não precisa ser exatamente aquele Estado que atua diretamente na economia, eventualmente um setor e outro, mas tem que ser, né, como o economista Mazzucato fala, né, o Estado empreendedor, né, aquele que observa quais são os principais setores que podem ser apostados, né? A gente tem um caso que eu gosto sempre de enfatizar aqui no Rio Grande do Sul, a Ceitec, que é a única empresa da América Latina capaz de produzir semicondutores desde etapas de pesquisa até o processo produtivo final. E é uma empresa que estava começando a ter um retorno maior, de aumento de escala, de começar a ser independente, e desde 2019, início de 2020, que ela passa por um processo de liquidação, né? E é um grande potencial, que o setor de semicondutores é um dos principais do mundo atualmente, né? A gente está tendo uma impossibilidade de avançar, por exemplo, na produção de diversos equipamentos por falta de semicondutores, mesmo que a Ceitec, obviamente, não seria ainda capaz de atender diversos setores, que hoje é concentrado em 80% da oferta de semicondutores é concentrada em 3 empresas, mas a gente tinha a Ceitec aqui com potencial de, aos poucos, né, aumentar a sua escala e atender nichos importantes. E eu acho que nesse tipo de setores, então, o Estado não precisa atuar em todos os setores, né? Tem um espaço importante para o setor privado, né? Tem que ter, mas tem formas de induzir, e alguns setores que o setor privado tem mais dificuldade de atuar, já que tem um grande contexto de incerteza, seria mais importante ter um impulso principal do Estado para fortalecer a atividade econômica, especialmente da indústria. Sim, são muitos os desafios e são todos relevantes. Nós vamos fazer, Maurício e Giacomo, um breve intervalo e nós estamos falando sobre o futuro, sobre o 5G, essas novas gerações, e podemos falar também sobre inteligência artificial, o que nos reserva esse futuro, e nós, em cima da tecnologia, conseguimos agora recuperar uma conexão, e vamos contar também com mais um convidado, que é o Carlos Schmitt, também ligado à URGS, e em seguida nós vamos discutir. Fizemos algumas projeções, falando de questões mais macro, e eu quero que vocês aí analisem algumas coisas que estão acontecendo no Brasil, né? O desafio das reformas, a questão dos gastos públicos e equilíbrio fiscal, também aqui no Rio Grande do Sul, em relação a mudanças, né, na área econômica. Então, em seguidinha, a gente volta, vamos fazer um rápido intervalo e voltamos na sequência com o nosso Democracia. Voltamos para a segunda parte do nosso programa Democracia de hoje, aqui pela TV Assembleia, tratando de economia, tentando fazer aí uma análise do que está acontecendo e projetar o futuro. Nós estamos em conexão com o Maurício Weiss, economista, professor de economia da URGS, com quem já conversamos na primeira parte, também com o Giacomo Balbinotto Neto, também professor de economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e agora, se unindo a nós, o Carlos Schmitt. Seja bem-vindo, Carlos, doutor em socioeconomia do desenvolvimento e professor aposentado também da Universidade Federal. Carlos, a gente tratou aí de algumas questões, olhando de forma mais
macro assim, para a economia, projetando, né, o que vai ser o futuro e os desafios que temos à frente. Eu queria agora me deter a algumas questões que nós estamos... Analisar o que nós estamos fazendo neste momento, e até a primeira pergunta que eu fiz para o Maurício é: em que momento estamos agora? Né, vivendo, aí o Maurício fez aí uma análise cronológica, né, desse século passado e como é que nós entramos no século XXI. Essas ações agora, nesse momento, os governos mais concentrados, focados em salvar vidas, em conceder auxílios para que a economia siga, né, do jeito que nós conseguimos. Essa análise dos gastos públicos, nós temos aí já em discussão questões como o teto de gastos, o auxílio, a questão do comprometimento do PIB, o desemprego ainda em alta, né? Outra preocupação com a inflação, que também rapidamente tratamos. Como é que tu estás vendo esse momento e as ações que estão sendo adotadas e o que nós precisamos fazer de forma mais radical para retomar o crescimento, e isso depende do emprego das pessoas que estão nos acompanhando? Olha, eu acredito, eu infelizmente não pude ouvir meus colegas que me precederam, mas eu acredito que o enfrentamento da situação econômica passa seguramente pelo gasto público. Tá? É através do gasto público e o gasto público planejado. Acho que a questão do planejamento, né? Eu particularmente não sou daqueles que acham que a dinâmica do mercado espontaneamente vai fazendo a alocação ótima dos recursos. Então, eu acho que é necessário planejamento, principalmente nesse momento, quando a gente se relaciona com uma pandemia, né, e toda a situação que a gente está vivendo. Né? Todo esse conjunto de medidas que foram tomadas no passado próximo, tá, foram medidas que incluem o governo Temer, em parte o governo Dilma e também e principalmente o governo atual, né, tão focalizados, né, numa perspectiva de teto de gastos. Essa ideia do teto de gastos, tá, isso não conta com a nossa aprovação. A gente acha que isso é negativo, tá? E eu contraporia a essa história do teto de gastos uma outra equação tributária, né, onde houvesse uma tributação progressiva, envolvendo tanto o imposto de renda como o imposto sobre patrimônio, que já está na Constituição, que é o imposto sobre as grandes fortunas, e também medidas de ordem mais monetária, também que vai na contramão da autonomia do Banco Central. O Bresser Pereira tem uma proposição que eu acho interessante, que colocar o Banco Central na condição de credor do setor público. Ele emprestaria para o setor público, né? E com taxas de juros bem reduzidas e também com um prazo de carência, para poder enfrentar as necessidades reais da economia. Quais seriam essas necessidades reais? Uma delas é a sobrevivência física da população, através digamos, de auxílio emergencial, auxílio para a população. Em segundo lugar,
um programa planejado digamos, intenso de gasto público, né, vinculadas à questão da infraestrutura, em particular as questões que dizem respeito à produção de energia e à alteração do padrão de uso da energia, né, através da, de sistemas que possam não ser poluentes, Sim. como, digamos, a energia solar e energia eólica. Tá? Então, eu falo tudo isso baseado num passado, inclusive mais ou menos remoto, em que, por exemplo, no início dos anos 70, quando o Delfim Neto era ministro da Economia, ministro da Fazenda, sei lá, não me lembro o nome do posto na época, houve um crescimento econômico bastante intenso e não houve inflação descontrolada, né? Porque sempre a contraposição que os liberais fazem à questão do gasto público é a questão da inflação. E, no caso, não houve. Sim, sim. Né? E o problema é que o país se voltou principalmente, né, a partir de meados dos anos 70, para exportação, até porque queria responder à dívida externa, que tinha uma taxa de juros bem reduzida. Claro que no final dos anos 70, o Federal Reserve aumentou brutalmente a taxa de juros, aí surgiu a crise da dívida. Né? Agora, a maneira como foi enfrentada a crise da dívida, segundo o padrão do governo militar, de submissão aos Estados Unidos, não permitia que houvesse uma suspensão do pagamento, por exemplo. Estou dizendo isso naquela época. Hoje, esse problema não é o central. Tá? O que nós precisamos fazer é desenvolver um sistema de planejamento que responda às diversas necessidades, em particular de alteração do padrão energético, né? E também que responda à questão digamos, da sobrevivência das pessoas. Perfeito. Né? Eu queria, Sim. depois gente que eu quero voltar contigo, Carlos, eu só queria abrir um espaço para os nossos convidados também debaterem em cima disso, até dessa, como disse o Schmidt, Giacomo, esse papel do Estado de colocar, né, do auxílio emergencial, de colocar dinheiro na economia, por outro lado, a necessidade que muitos defendem de um equilíbrio fiscal, a questão do déficit. Nós falamos muitas vezes em reformas, né, que vocês citaram também, reforma tributária, falou o Schmidt há pouco, mas até entrevistei recentemente o ex-governador Rigoto, né, que é um especialista, vem trabalhando nisso, e ninguém acredita em grandes mudanças, em grandes reformas, né, ou é fatiado, ou não chega a ser considerado uma reforma tributária. Também tem outras questões, e outras reformas ficaram para trás, a questão de reforma administrativa, etc. E já que as coisas andam nessa área mais lentamente, o que nós podemos, né, como alternativa, fazer para compensar, né, essa morosidade nas mudanças estruturais do Brasil? Deixa eu comentar assim, deixa eu retomar alguma coisa que o Maurício falou, que eu concordo com ele, essa questão da inserção internacional do Brasil nesse contexto de globalização. Então, o Maurício muito bem colocou que nós temos aí 3 grandes eixos de globalização, uma globalização comercial, financeira, produtiva. Eu até colocaria mais uma globalização em termos
de aumento aí das comunicações. Mas vamos lá por parte. Essa globalização comercial, ela foi incentivada aqui por vários acordos, né, que surgiram desde a década de 60, 70, 80, criação do Mercosul, criação do euro, criação da NAFTA, que aumentaram, né, os fluxos de comércio, eventualmente com acordos bilaterais ou acordos, né, com grandes regiões, a formação aqui do Mercosul, da NAFTA, como eu falei, do euro, enfim, que tudo isso facilitou, né, o comércio entre os países, né? Outras organizações também evitando, né, problemas de antidumping, enfim. Eu tenho outro ponto também que eu acho que é positivo nesse caso, que é a globalização financeira, ou seja, países que estão sobrando poupança e transferem esses recursos para outros países, né, principalmente como o Brasil, subdesenvolvimento, que carecem, né, de recursos. O mundo fica muito mais interconectado, né, com a relação, mas o que acontece? Esses fluxos, né, eles se dirigem aonde há maior necessidade, e isso aumenta o crescimento econômico. E realmente, né, tu tem uma globalização produtiva através de multinacionais, mas isso se dá aqui pela atração, né, do ambiente de negócios. Então, como que o Brasil talvez se insira nessa globalização? Aí o Maurício também falou o exemplo mais marcante, né? É o caso dos tigres asiáticos, alguns outros países, né? Que apesar das crises se deram muito bem, como o caso da Alemanha. Bom, mas por que tem alguns países, né? Como os tigres asiáticos se deram muito bem com a globalização? E isso se reflete por diversos fatores. Ou seja, eles fizeram reformas econômicas fundamentais na economia, seja no sistema tributário, no sistema financeiro, no sistema político, né? E isso aumentou a sua competitividade global, né? Reduziram, né, custos de transação e fizeram, né, fazer o papel onde que o Estado realmente é necessário, ou seja, criaram uma infraestrutura produtiva com relação a portos, estradas, aeroportos, que facilitam o comércio. Então, o comércio é feito o quê? Por portos. Tu precisa de uma infraestrutura física, que não necessariamente ela é produzida pelo Estado. Tu tem várias, né, privatizações, PPPs, que possam ser públicas, assim, mas não fornecidas, né, não geridas pelo Estado. Né? O Estado regula essas coisas. Então, tu tem formas, né, de provir uma infraestrutura, seja ela, né, de energia, portos, aeroportos, pelo setor privado, que tem muito mais competência de fazer essas coisas que o Estado. A outra questão, que o país também se deu bem, como que aproveitou a globalização, e nós podemos aproveitar essa, é fazer uma infraestrutura institucional. Ou seja, nós precisamos fazer uma reforma, né, que torne o nosso ambiente de negócios mais competitivo. O que é esse ambiente de negócios? É abrir, fechar uma empresa, obter uma licença. E, segundo os dados do Doing Business, o Brasil é um dos piores países do mundo para se fazer negócios. Ou seja, tu tem uma incerteza jurídica extremamente elevada, ou seja, não é um ambiente que atrai negócios, né? Ou que faz que os próprios brasileiros abram ou fechem seus negócios. E ainda tu tem, né, o caso também de uma infraestrutura, que eu diria uma infraestrutura educativa, né, com centros de pesquisa, investimentos em universidades, formação de capital humano, né, investimentos aí, seja na educação básica, na educação universitária, e o Brasil realmente peca na formação aí de doutores, né, de engenheiros, matemáticos, físicos, que é onde que se faz na ciência mais hard. Então, por que esses países, por exemplo, a Coreia se deu bem? Né? Ou seja, se tornou um país global, competitivamente global, ou seja, ele fez a lição de casa, fez reformas políticas, reformas institucionais e, principalmente, uma reforma educacional. Né? E criaram outros ambientes, né, no qual o Estado ele pode regular, mas não seja o dono. O que é necessário? Que eu discordo um pouquinho do Carlos, né, que eu acho que o Estado ele não tem essa bola de cristal de pegar os campeões nacionais.
O que tem que ser colocado, o que precisamos, não é uma política, como foi feita no Brasil, do governo Lula, de escolher os campeões nacionais. Ou seja, nós precisamos uma política que seja assim, ó, pró-market, ou seja, o mercado, né, vai escolher, os consumidores vão escolher o que é bom para eles ou não, e não escolher determinadas empresas, né, que são escolhidas por governos por outras razões para desenvolver. Então, isso então é necessário, né, para o Brasil voltar a crescer, voltar a fazer os investimentos. Ou seja, não é a participação do Estado, né, na economia. Muito pelo contrário, o Estado pode participar, mas não necessariamente como produtor, mas como regulador, fazendo políticas que sejam pró-mercado, ou seja, para todas as empresas que possam competir nesse mercado. E aí sim nós podemos reduzir essa incerteza, né, reduzindo, por exemplo, a questão da insegurança jurídica, a questão de abrir ou fechar empresa, que melhoraria, né, a alocação desses recursos. Então, esses pontos são fundamentais. E aí, né, dentro dessa infraestrutura institucional, nós temos diversas questões, né, que nós devemos resolver. Ou seja, a reforma tributária, o papel do federalismo fiscal. Discordo um pouquinho do Carlos, né? Realmente o gasto público, a gente tem que controlar esse Leviatã. A questão da previdência, do déficit da previdência, né, do sistema que está, ele não é factível, né, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista econômico, e essas questões também do ponto de vista político. Ou seja, o sistema político que a gente está aqui levou a uma série de crises aí que a gente tem levado, né, com impeachments, com dificuldades de governo, um número muito grande de partidos. Então, nós temos que fazer realmente uma série de dever de casa, né? Ou seja, arrumar a nossa economia, né? E arrumar como que nós vamos produzir. Então, a reforma institucional ela é extremamente importante. E nós pegamos os índices aí de competitividade no Brasil, ou seja, o Maurício também colocou, como que a gente vai crescer se não tem energia? Né? Como que nós vamos crescer se nós não temos capital humano hoje qualificado? Como que nós vamos crescer se nós não conseguimos escoar a nossa produção através de portos, aeroportos e assim por diante? Como que nós vamos vender os nossos produtos? Temos insegurança jurídica, onde os contratos não se cumprem. Então, tem uma série de reformas, né, que são extremamente importantes, que todas elas reduziriam a incerteza, né, e desse ambiente interno, né, que facilitaria o crescimento econômico. Agora, sem isso, né, nós vamos patinar mais uma década. Que vai ser. Então, não adianta colocar mais Estado, fazer aquela empresa de tecnologia ali, né? O Brasil realmente não pode produzir semicondutores, pode produzir automóveis, pode produzir navios, realmente pode. Mas só que nos outros lugares, na Coreia, é muito mais barato fazer isso. Ou seja, nós comprarmos semicondutores da Coreia é muito mais barato. Então, assim, o que eles vão fazer? E, por outro lado, o que eles precisam da gente? Precisam de alimentos, precisam de aço, precisam de coisas. Então, a gente troca alguma coisa na hora de que nós tenhamos uma competitividade global por outros setores onde que nós não somos tão competitivos devido a essas restrições que nós temos, ou seja, não temos capital humano que possa competir, por exemplo, com a China, Estados Unidos ou Coreia. Né? Nós não podemos competir porque nós não temos uma infraestrutura para escoar essa produção. Então, essa questão, nós temos que fazer reformas adicionais para que o Estado, né, realmente, que o país melhor, possa competir, sim, né, sim. E aí realmente voltar a crescer, sem a participação do Estado como produtor, né, mas sim o Perfeito. Estado como um regulador institucional. Perfeito. Maurício, nós estamos há alguns minutos, eu quero te colocar uma questão, depois mais uma para o Carlos Schmitt, para depois a gente fazer o encerramento. Esse cenário colocado pelo
Giacomo, é de muita precariedade. Parece que tem que pensar em quase todas as estruturas do Estado, do país, em relação à economia, para a gente tentar, né, vislumbrar um crescimento. Mas trazendo aqui para o Rio Grande do Sul, esse modelo não tem que ser revisado, esse modelo de apenas exportar a commodities, né, de vender boi vivo. Muita gente fala que isso é uma economia, uma estrutura do século XIX. Como é que a gente pode dar algum salto além disso e tentar se aproximar, já que também o Giacomo falou das disrupturas, né, que já tivemos uma e agora já estamos prevendo, né, com a quinta geração, com inteligência artificial. Como que a gente pode se aproximar disso e não ficar tanto para trás? Essa é a tua questão, por gentileza. Obrigado, Antônio. Agora a gente entrou na seara de maior divergência, né, que faz parte do debate econômico, né? Eu acho que a gente convergiu mais na perspectiva das dificuldades de ter previsões, né? Realmente o mundo é incerto, né? Já dizia, além do Galbraith, né, naquele livro que o Sr. Giacomo citou, né, o Keynes ele trabalha muito com esse contexto de incerteza, e realmente a incerteza do que vai acontecer é muito complexa, né? Não se sabe. Tanto o Estado realmente ele não pode saber exatamente, não tem uma bola de cristal, mas o setor privado também não tem, né? E diante desse contexto de incerteza, cabe ao Estado o que acontece principalmente a partir de 1980, né? Até no pós-Segunda Guerra, você tinha um setor privado que ele era um pouco mais encorajado a tomar decisões de investimento, porque ele tinha uma perspectiva que predominava a importância do lucro no longo prazo. Então, a dinâmica era as empresas ampliarem bastante investimento, aumentar a competitividade, reduzir a taxa de custo média e, com isso, você tinha uma dinâmica interessante de investimento. A partir da globalização financeira, da financiarização da economia, onde a perspectiva de curto prazo, de maximização do valor acionário, é a questão que passou a predominar. Então, o setor privado, não só no Brasil, mas como nos Estados Unidos, eles não tiveram mais essa grande dinâmica de investir em aspectos de longo prazo. Tanto é que os Estados Unidos foi ficando cada vez mais para trás em relação aos países asiáticos e a China na perspectiva de crescimento industrial de longo prazo, ou mesmo da Alemanha. A Alemanha tem um conjunto muito amplo de estatais lá em setores chaves e também conta com uma rede de financiamento muito importante. Então, assim, só para retomando alguns aspectos ali o professor Giacomo comentou, né, alguns eu concordo, outros têm mais divergências. Por exemplo, no caso das campeãs nacionais, a Coreia do Sul realmente fez algumas reformas estruturais importantes, mas o que a Coreia do Sul fez também foi escolher as campeãs nacionais. A Samsung, a LG, a Hyundai, elas não eram empresas grandes nesse setor que o governo fez uma reforma, melhorou a infraestrutura de educação e, de repente, elas começaram a avançar. O governo injetou pesado dinheiro nessas empresas. O que eles fizeram? Que é o que eu entendo que foi o problema do Brasil, porque não deu certo a nossa transição para a globalização financeira e produtiva. A gente deixou uma economia fechada e não obrigou aumentos de competitividade. Deixou ela fechada e, de repente, abriu. A Coreia do Sul, ela deixou a economia fechada, permitiu que essas empresas tivessem tamanho, tanto todas as indústrias, a indústria naval, elas não eram competitivas naquele período. Então, nós não somos competitivos, então temos que apostar só no que somos competitivos, por exemplo, a questão agrícola. É o que o Adam Smith falava também para os Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham que ser só focados na agricultura, porque a Inglaterra era forte na indústria. Não, mas aqui que todos esses países, a Inglaterra também fez isso antes, os Estados Unidos fez, tinha um economista que tinha um planejamento econômico, Hamilton, pensava a longo prazo, né? Eles fecham a economia, fortalecem as indústrias locais e, posteriormente, ampliam, fazem a abertura econômica já com elas muito competitivas. Aí, nesse processo, o Estado injeta muito recursos. A própria Apple contou com 80% do financiamento original dela contou de recursos públicos. Nos Estados Unidos tem toda a indústria militar, tem a questão da NASA, as fontes de financiamento, boa parte que envolve pesquisa, todas as vacinas agora, elas contaram majoritariamente com recursos públicos. Então, o Estado não necessariamente ele precisa entrar diretamente, Sim. mas ele tem que
ter uma perspectiva que só o setor privado, sozinho, ele não vai ter iniciativa. Então, eventualmente, melhorar a condição jurídica vai ser bom e tal, vai melhorar um pouquinho para lá e para cá, mas não vai permitir que o país consiga se inserir. Então, por mais que, por exemplo, a Coreia do Sul é mais competitiva em semicondutores, a Taiwan é mais competitivo, mas nós também temos espaço, tem alguns nichos que a gente pode fortalecer. Por exemplo, a Embraer não era do nada a empresa mais competitiva em aviação regional, e hoje ela é. E ela contou com o quê? Com recursos públicos no início, especialmente. Só para encaminhar, Maurício, só para finalizar, que nós estamos um pouquinho em cima da hora, eu quero passar também. Para o Rio Grande do Sul, né? Não, tu pode até fechar para eu passar para o Carlos Schmitt. Então, assim, tem essas divergências, mas é normal, na economia a gente sempre tem divergência, né, na perspectiva, assim, eu gostaria de enfatizar isso. As reformas que estão sendo feitas, na minha perspectiva, elas não vão permitir um avanço. Eu concordo mais com o professor Schmitt nesse sentido de teria que ter, no mínimo, uma flexibilização do teto dos gastos, e o Rio Grande do Sul, se mantiver só essa questão de ser um agrário exportador, não vai poder dar um próximo salto. Eu acho que aqui nós temos uma possibilidade do setor semicondutores, poderia fazer acordos, por exemplo, você vai trazer 5G da China ou dos Estados Unidos, escolhe qual país, em contrapartida, bom, você vem aqui, se instala e auxilia na prospecção de investimento na produção, por exemplo, de semicondutores, junto com já setores celulares, automóveis, enfim. Eu acho que tem um conjunto de pensamentos que se pode pensar, não precisa necessariamente o Estado fazer tudo, mas ele tem que ser um Estado indutor. Perfeito. Muito bom. Carlos Schmitt, eu quero te dar... Eu tenho mais 3 minutinhos para que tu coloques o que tu imagina que pode acontecer e o que é preciso fazer para que as pessoas que estão nos acompanhando fiquem menos incertas em relação ao futuro e menos preocupadas com relação a emprego, ou desemprego, no caso, e com relação à inflação, quer dizer, a vida nossa de cada dia. Não, olha, é o seguinte, escutando o Giacomo, eu acho que a visão dele de relação econômica, mercado, etc., ela é muito simplificadora, quer dizer, trata quase tudo como uma padaria, entende? E o Maurício realmente mostrou aí as nuances e a necessidade de articular diversos elementos. Se a gente pensar um pouco na história, o que foi o período do Juscelino Kubitschek, foi isso aí, quer dizer, se pensou nas relações interindustriais. E aí é a coisa mais complexa do ponto de vista competitivo. E aí, nesse espaço, o Estado tem seu papel. Quer dizer, essa ideia que foi desenvolvida de deixar o mercado operar, né? E a partir daí as alocações ótimas vão se dar. Isso no meu ponto de vista, é uma simplificação da realidade que não dá conta dessa realidade. Isso nos prepara para ser, e até no sentido de uma regressão, agroexportadores. Ou seja, a posição do país, né, ela tenderia a aprofundar sua condição agroexportadora, não abrindo espaço, conforme o Maurício coloca, para várias possibilidades de industrialização que parte de uma articulação prévia, planejada e que não é espontânea. Perfeito. Isso aí é um elemento, quer dizer, que se a gente pode apontar alguma coisa para o futuro, tá? E a história mostra isso, né? Se a gente pensar anos 50, 60, etc., a história mostra que aceitar a vocação, entre aspas, do país
de agroexportador, aceitar aquilo que espontaneamente o mercado estabelece para os países, não é uma boa política, né? A boa Sim, política é aquela que busca espaços que incide sobre a ciência e a tecnologia, sobre a formação, né? E também sobre digamos, as possibilidades de desenvolver áreas que não são aquelas Tiago, que são espontaneamente se sim. dão. É isso. Perfeito, perfeito. Infelizmente, né, nós trabalhamos com tempo, né, e temos limite, mas eu gostei dos consensos, gostei das divergências. Esse debate eu acho que foi importante por isso. E quem ganha são as pessoas que nos acompanham, né, e acompanharam a visão de vocês, a expectativa. Realmente é complexa, né, a situação é complexa, mas nós esperamos aí com otimismo por esse futuro. Quero agradecer ao Maurício, Giacomo, muito obrigado. Vamos voltar a conversar também com o Carlos Schmitt, porque são muitos temas que a gente pode abordar nos próximos programas sobre essa área da economia. Agradeço a vocês e principalmente as pessoas que estão nos acompanhando até este momento aqui no Democracia. A gente volta no próximo programa. Até lá.